questão de segurança pública, que também deve ser abordado aqui pelo DF. Voltaram ali o olhar para as facções criminosas, como o PCC. Vamos voltar lá com o Ramiro Brits e também com a Alessandra, para eles poderem trazer os detalhes do que está acontecendo lá em São Paulo, nesse debate que temos ali os candidatos Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. É com vocês. Pois é, Marília, foi justamente nesse tema que o debate também já deu uma esquentada aqui em São Paulo, né? Isso porque o candidato Fernando Haddad fez perguntas sobre segurança pública ao governador Tarcísio de Freitas, tocando especificamente em um ponto, né, sobre a questão de policiais militares que estariam envolvidos com a facção, né, com a organização criminosa, e especialmente o ex-comandante-geral da Polícia Militar aqui de São Paulo, o coronel José Augusto Coutinho, que foi, né, que saiu do cargo, que deixou o cargo em abril, depois de ter sido citado em um inquérito da Corregedoria da PM, que apurava justamente esse envolvimento de policiais fazendo escolta para os membros da Transwolf, que é uma empresa de ônibus aqui de São Paulo, que foi comprovado ali um vínculo também com o PCC durante uma operação em 2024. Né? O Fernando Haddad perguntou para Tarcísio sobre isso, falou que Tarcísio não explicou corretamente o motivo do afastamento e pediu respostas. Né? Tarcísio não respondeu sobre isso, mas Haddad continuou tratando do tema, né? Criticou inclusive o ex-secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, que hoje é candidato ao Senado aqui por São Paulo também. Então, nesse momento da segurança pública, deu uma esquentada Haddad também, destacando um pouco sobre o fato de que, embora, né, os dados mostrem uma diminuição, essa sensação de segurança ainda continua. Haddad também falou sobre uma infiltração do Comando Vermelho no interior do estado de São Paulo, numa ação que ele já tinha falado um pouco sobre isso, mesmo durante a pré-campanha, mas sobre como o Comando Vermelho estaria atuando também ali em questão de milícia no interior do estado de São Paulo. Então a gente tem o clima esquentando nesse sentido, né, trazendo essas informações, e Tarcísio de Freitas também destacando ali para se defender a questão da parceria que ele tem com a Prefeitura de São Paulo, envolvendo as câmeras de monitoramento, né, o Smart Sampa, que é aqui do municipal, né, da esfera municipal, e o Muralha Paulista, destacando muito esse trabalho conjunto com o prefeito Ricardo Nunes, não só na questão dessas câmeras, mas também sobre o fim da Cracolândia, que foi outro tema também que eles já trataram em meio a essa discussão da segurança pública, isso porque Tarcísio, né, a gestão Tarcísio de Freitas tem enfatizado muito o fim da Cracolândia no centro da cidade de São Paulo. Então, Tarcísio está trazendo também esse tema, né, também destacando essas ações, não só o fim da Cracolândia lá na região da Rua dos Protestantes, no centro de São Paulo, mas também o fato de que a favela do Moinho está sendo removida como parte de um grande projeto que é do centro administrativo aqui de São Paulo, né, Ramiro? É verdade. Outra questão que também foi tocada pelo Fernando Haddad ao governador Tarcísio de Freitas foi justamente sobre o contrato o pregão que foi suspenso, né? Para a compra do software que faria o Muralha Paulista, que é esse programa de monitoramento que a Alessandra comentou. E também ele acabou respondendo, atacando de volta, né? Quando o Haddad falou, olha, o que está acontecendo? A polícia está envolvida com o crime organizado, isso é inédito, os coronéis da polícia estão fazendo, estão atuando junto com o PCC. O que o Tarcísio respondeu foi, bom, a gente fez uma operação no Ministério Público, uma operação fim de linha, que a lei também comentou, e tinha lá um alvo que era o vereador do PT. O alvo em questão é o Senival Moura, ele é irmão de um outro político que foi deputado do PT, que comprovadamente tinha vínculo com o PCC, por isso foi retirado do partido. O Senival Moura sofre o mesmo processo interno, ainda não chegou a uma resolução. E a denúncia, vocês podem ver, tá lá, tem matérias do Metrópolis aí, furos nossos, inclusive. Ele tinha um sítio luxuoso no interior de Minas Gerais. Ele tinha recebido cerca de 6 milhões de reais de criminosos ligados a facções do crime organizado, justamente nesse esquema de lavagem de dinheiro nos ônibus que operam na Zona Sul de São Paulo. E tudo isso, e ainda ele tinha alguns processos de IPTU, cobranças, e que ele alegava a pobreza para não pagar, mesmo recebendo esses milhões de reais, né? Essa aí é uma história que a gente contou aí no Metrópolis, vocês podem procurar no Google, quem quiser ver com mais detalhes. Mas chama atenção também, Alessandra, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, da postura dos dois candidatos, né? O Haddad, por exemplo, agora ele está com 5 minutos só para falar e o Tarcísio tem 10. O Tarcísio está conseguindo ter o tempo mais para ele, né? O que significa que nesse bloco provavelmente ele vai acabar. Então ele pode acabar com algo em conteste ali, sem ter a contestação do Haddad no próximo bloco, né? Ele pode
ele tem direito ali a uma bala de prata, digamos assim, por questão de tempo. Outra coisa que está me chamando a atenção, por esse formato em que os dois podem ficar se movimentando pelo estúdio, o Tarcísio, quando fala, sempre é perseguido pelo Haddad. O Haddad está sempre atrás dele. Já o Tarcísio não, ele fala e volta para trás do púlpito, né? Deve ter alguma questão ali, alguma questão de semiótica que a campanha do Haddad deve estar tentando passar, alguma linguagem de que ele está sendo perseguido pelo atual mandatário, pelo candidato do PT. E até para destacar, né, para quem está vendo esse debate, Tarcísio está à esquerda da tela, né, o espectador olhando para a TV está à esquerda da tela, e, aliás, Tarcísio à esquerda e Haddad à direita. Mas é isso, né, o Haddad faz as perguntas e Tarcísio tem dado respostas breves, justamente manejando esse tempo, né. Agora, Tarcísio ali com 9 minutos ainda e 50, quase 10 minutos ainda no relógio, e Haddad tem um pouquinho menos de 5 minutos. Então, eles continuam em meio a essa discussão toda sobre sistemas de segurança pública. Inclusive, né, Tarcísio até havia perguntado para Haddad, que Haddad não respondeu, sobre a questão do Centro Administrativo Novo de São Paulo, do estado de São Paulo, porque aqui há um projeto, né, que já foi, inclusive, né, já teve a leilão na B3, na Bolsa de Valores, para mudança do Centro Administrativo de São Paulo para a região central, ali próximo do terminal Princesa Isabel, da Praça Princesa Isabel, que é justamente uma área onde tinha essa movimentação toda da Cracolândia. Então, é um projeto que é grande, envolvendo a Prefeitura de São Paulo, envolvendo o governo também do estado. E Haddad não chegou a responder, Tarcísio, quando ele perguntou se esse contrato continuaria, se essa sede realmente aconteceria por lá. Isso porque Haddad tem questionado muito questões de contratos assinados por Tarcísio de Freitas na gestão estadual. Então, os contratos de privatização envolvendo a Sabesp, que é a companhia aqui de saneamento de São Paulo, envolvendo, né, trens da CPTM, a privatização do transporte público também. Então, tem essa também, outro tema, né, outro dos leilões, né, que Tarcísio fez ao longo desse tempo para conceder à iniciativa privada, trazendo essa parceria, né, esse trabalho de PPPs que a gente vê aqui no estado de São Paulo como um todo. Marília, a gente já volta para você, mas só queria destacar uma questão antes, perdão, só destacar uma questão rapidamente, que o Haddad também aproveitou esse tempo de ataque à segurança pública para bater no Guilherme Derrite, que é o candidato ao Senado, né? Então ele já está pensando na composição da chapa, já que está mais difícil para ele ganhar, porque o Tarcísio tem 15 pontos de vantagem, segundo a última pesquisa de intenção de voto, ele está tentando pelo menos desgastar os outros candidatos ao Senado e tentar que a chapa dele tenha mais candidatos no Senado também, né? Tem essa questão. E outra coisa que me chamou a atenção é que as duas campanhas, a gente conversava com integrantes das duas campanhas antes do debate, eles falavam que nacionalizar o debate hoje não era um objetivo, né? Mas eles acabaram falando um pouco disso, né? Quando trataram de dados de feminicídio, o Tarcísio falou de outros estados e questionou, será que não está faltando uma política nacional? Então, São Paulo está melhor do que os outros lugares? Durante a educação também eles trouxeram dados nacionais em meio a esse debate, né? Então, e aí o Haddad falou, né, que na verdade, os dados de feminicídio no Brasil estão bem e São Paulo está abaixo da média nacional, né? Teve um crescimento de 10% em casos de feminicídio, enquanto o nacional ali ficava em 2%, né? Foi essa fala do Haddad em relação ao Tarcísio. Marília. É isso, as primeiras impressões, né, desse debate direto entre Tarcísio e também Fernando Haddad lá em São Paulo. Nós estamos com os nossos repórteres Ramiro Brits e Alessandra Ferreira acompanhando e trazendo toda a repercussão desse debate. Daqui a pouquinho eles voltam trazendo mais destaques, então, desse duelo, né, que a gente pode chamar, pelo que nós trouxemos, aí os nossos colegas trouxeram aí, desse primeiro debate ao governo de São Paulo. Nós voltamos.